Bora tentar de novo. Vamos lá. Esperar um pouquinho pra galera voltar. Vem cá, Juju. Esperar um pouquinho. Oi, Daisy. Oi, Fran. Voltei. Oi, Simone. Oi, Jordano. Obrigada por ter voltado. Bora lá. Vem cá, Juju. Vem trabalhar. Oi, May. Tudo bem? Oi, Kátia. Boa tarde. Pessoal, tô abrindo aqui... Oi, Rê. Tô abrindo aqui uma live despretensiosa que eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre encorajamento. Queria conversar com vocês sobre como nos falta no dia de hoje encorajamento. Encorajamento é diferente de coragem, né? O que vocês acham? Coragem é algo interno. Coragem é algo que vem de dentro de ti e que tu tem que tirar força, sabe-se lá de onde, né? Para enfrentar as coisas do dia a dia. Encorajamento não. Encorajamento é o externo. Encorajamento é alguém que vem e que te traz boas palavras, que te traz cenários diferentes, que te traz novas perspectivas. Então, às vezes a gente pensa que basta ter coragem. E hoje, assistindo a live do John, eu estava contando aqui, o John, ele é um mentor de terapeutas. É muito legal o trabalho dele. Inclusive, se alguém aqui for terapeuta, eu super recomendo, tá? Eu tô fazendo uma mentoria com ele e hoje de manhã ele abriu uma live, enquanto ele lavava a louça, inclusive, foi muito engraçado. E ele estava comentando sobre o quanto a gente se menospreza, nós terapeutas, né? No sentido de achar que a gente tem pouco para oferecer. E ele nos instigou, nos desafiou a simplesmente estarmos mais presentes, né, no dia a dia das pessoas, não só nas consultas, né, por exemplo, não só no tarô, não só nas mentorias que eu dou, mas no nosso dia a dia. Ele instigou a estar mais presente. E aí eu fiquei pensando, né? Ele chegou e falou assim, todos nós temos tanto a falar, a gente tem um pouquinho que cada um, não só terapeutas, né? Mas todo mundo, um pouquinho que cada um tem. Às vezes, para nós é tão bobo, aquilo é tão óbvio, mas aquilo faz o dia da pessoa. Aquilo muda o cenário da pessoa. Às vezes você fala uma coisa pra ti, tão boba assim, né? Tão simples. E aquilo ali muda o cenário da pessoa, muda a vida da pessoa. E às vezes, eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui em casa esses dias. Foi com meu esposo, não foi nem comigo. A gente foi num jantar e daí um rapaz chegou perto dele e falou assim, cara, tu lembra aquela vez quando a gente tava num churrasco, há uns 2 anos atrás, que a gente foi conversar e tu me falou tal coisa e tal. Sabia que aquilo mudou a minha vida? E aquilo mudou a forma como eu me relacionava com a minha família? E contou para ele que as palavras dele o encorajaram para fazer coisas diferentes. Então, diante disso, eu vim trazer para vocês uma pequena live aqui, não pretendo me estender muito, mas trazer para vocês essa ideia de que coragem é diferente de encorajamento. Coragem parte de dentro de nós. Todos nós temos um pouco ou muita coragem, dependendo da situação. Mas todos nós precisamos de encorajamento. O que é o encorajamento, gente? É o empurrãozinho. É alguém chegar lá e dar aquela forcinha básica, sabe? É o que eu ouvi hoje de manhã do John falar assim, gente, coloca ali a cara no sol, literalmente. Coloca a cara no sol e mostra para as pessoas aquilo que vocês têm a dizer. E sabe por que eu resolvi fazer isso hoje, em plena 4 horas do domingo, né? Porque eu fiquei pensando que talvez alguém aqui que vai entrar nessa live está precisando de encorajamento. Eu tenho certeza que aqui ninguém precisa de coragem, porque aqui é aquilo, né, gente? Quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. Não tem o que fazer, povo. Não tem o que fazer. Quando a gente começa a se afogar, quando as coisas ficam muito difíceis, a gente tira energia sei lá da onde, ou a gente dá o jeito que dá. Às vezes não é a melhor forma. Fato, às vezes não é a melhor forma, mas é o que a gente pode fazer. Não é verdade? Agora, às vezes a gente precisa de alguém que dê a mão e fala assim, vem cá, vou levar você.
E hoje eu vim trazer, nesse domingo à tarde, algumas palavras de encorajamento. Dizer para vocês que a gente não tá nesse mundo vivendo em sociedade. A gente não nasceu de duas pessoas, né? Pai e mãe. A gente não tem uma estrutura familiar, social à toa. Deus não nos colocou num lugar à toa, dentro de uma família, dentro de uma comunidade. É aqui que a gente cresce. Vocês sabiam que... Eu não sei se vocês já repararam... a Juju tá enlouquecida aqui ao meu redor. Não sei se vocês já repararam, mas todas as vezes que a gente tem muitos embates, às vezes a gente passa por situações difíceis no trabalho, na família, embates emocionais mesmo, sabe? Coisa pesada. Quando aquilo passa, a gente olha e a gente fala, meu Deus, como eu cresci nisso aqui. Que diferença fez na minha vida isso que aconteceu? A dor, né? A dor faz diferença na vida da gente. A gente cresce muito na dor. Queria falar para vocês que não é à toa que estamos em sociedade. Então, gente, parem de tentar resolver as coisas sozinho. Especialmente a mulherada aí. A gente adora, né, querer resolver as coisas sozinho. Parem de fazer as coisas sozinho, gente. Vai me dizer aqui. Quem aqui vai poder olhar para mim e falar assim, eu não tenho ninguém por mim? Se alguém aqui me escreveu, não tenho ninguém por mim, vai me mandar uma mensagem e a partir de hoje você tem a mim por você. É impossível. A gente tem sempre alguém por nós. Seja um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, o padre, o pastor. Sempre existe alguém por nós. Só que a gente tem muita dificuldade de reconhecer que a gente precisa de encorajamento. A gente acha que a gente só precisa de coragem. E são coisas diferentes. Porque a coragem já existe dentro de nós, mas às vezes ela precisa de uma forcinha. Dá licença, Juju, deixa eu trabalhar. Ela precisa de uma forcinha. E o que é essa forcinha? É aquela amiga que chega pra ti e fala assim, não, mas... meu, você vai ligar de novo pra ele. Sério, te valoriza, tu merece muito mais. Né? É aquela mãe, aquele pai que fala, não, eu vou te ajudar, você vai conseguir. Fortalece isso. É o esposo e a esposa que fala, não, vamos lá, pega esse trabalho, eu vou te ajudar nesse projeto. Ou então, cara, larga esse emprego de porcaria e a gente vai junto fazer outra coisa. Isso é encorajamento. E aí, no momento em que você consegue encorajamento, a tua coragem começa a vir à tona. Ou seja, a gente passa trabalho sozinho porque quer. Porque a gente às vezes tem vergonha, tem medo do julgamento. O que eles vão pensar se eu pedir ajuda? Vão achar que eu tô falhando. Tudo isso vem na nossa cabeça. E tudo isso faz com que a gente fique numa posição de não tentar, ficar parado, ficar procrastinando. E aí, olha que porcaria que é isso. Sabe o que acontece? A gente começa a se sentir covarde. Quem aqui sente isso, gente? Lá vem o Frederico. Vem cá, estagiário. Não, eu não tenho só uma vespa de estimação, eu tenho... Aí, o estagiário veio dar pitaco aqui. Não acontece isso com vocês? A gente começa naquela energia de eu tô sozinho, eu não dou conta. Quando eu vejo, eu já não tô mais na minha potência, eu vou murchando. E aí aquilo que às vezes poderia ser uma coragem vira uma covardia. E eu me sinto covarde, e aí quem se sente covarde procrastina. E quem procrastina não faz as coisas. E quando a gente vê, a gente tá deitado em posição fetal, chorando, assistindo Netflix. No domingo às 4h10 da tarde. Então, eu despretensiosamente abri essa live porque eu queria dizer para vocês que vocês podem buscar encorajamento quando for preciso. Vocês não precisam ser só fortes e corajosos. A gente precisa ser inteligente. Sabe quando que a gente é inteligente? Quando a gente percebe que ser forte e corajoso não é o suficiente. Então, nessa hora, o que a gente faz? A gente pede socorro. Oi, Lili, boa tarde. Pede socorro.
Se você sozinho não está dando conta de ser forte, corajoso o suficiente, peça socorro. Não se coloque numa posição de que vão me julgar, que vão pensar em mim, de mim. Não se coloquem nessa posição, se coloquem na posição de, cara, eu preciso de ajuda agora, eu preciso de alguém que me coloque energia, que me coloque força, que faça olhar para mim e falar assim, eu vou conseguir, você vai conseguir. E vou dizer uma coisa para vocês, não é sobre o processo, não é sobre alcançar o final, o teu projeto, sabe? Não é sobre tu chegar lá na frente e falar, eu consegui, eu conquistei, né? Quando a gente consegue, quando a gente chega lá na frente, a gente fala, cara, eu consegui, conquistei. Tá, mas e quem é que tu precisou se tornar nesse processo para ter essa conquista aí? Quantas pessoas te encorajaram para tu chegar nesse lugar? Às vezes a gente não se dá conta disso, sabia? Às vezes a gente encara vai lá do esposo só como uma obrigação. Às vezes a gente encara o nosso pai, a nossa mãe, né, nos apoiando. É por obrigação, faz só por obrigação. Não, gente. Isso aí é o encorajamento. A gente também tem que aprender a ser reconhecido com as pessoas que estão ao nosso redor. Pessoal, falei aqui algumas coisas que me vieram ao coração. Nós nunca estamos sozinhos, de verdade. Então, se você está se sentindo sozinho, se você está se sentindo perdido, sem coragem, se você está dizendo por aí que você é covarde porque não está conseguindo enfrentar as tuas coisas, isso não é uma verdade. Talvez só esteja te faltando encorajamento. E se você nessa hora não consegue ter a coragem necessária, encontre pessoas que façam o encorajamento entrar na sua vida. Pessoas que talvez possam te inspirar, possam te falar boas palavras. Procure coisas que te encorajem e não que te reforcem a ideia de que você não consegue. Tá certo? Pessoal, olha, ele falou, entrei na hora certa, estou precisando de pedir socorro. Isso, então assim, tá tudo bem a gente ter que pedir socorro, sabia? A gente tem a mania de ter vergonha ou ficar com aquela ideia de, é feio pedir socorro, que vão pensar de mim, vão pensar que eu sou incapaz, que eu não consigo resolver. Isso aí, gente, sabe quando que tu é a pessoa mais forte que existe na tua história? É quando tu sabe pedir ajuda. Olha que lindo isso. Na hora em que tu aprende a pedir ajuda é a hora que tu tem mais fortaleza na tua história. Por quê? Porque primeiro que tu reconhece que tu tá precisando. Então isso já é auto se conhecer. Estou procrastinando demais, diz a Fran. Você reconhece que tá precisando de ajuda, isso já é se conhecer. Você tem a humildade de dizer eu não consigo sozinha. E você vai lá e encontra quem te ajude. Então você tem aquela humildade de falar, eu não consigo, agora eu preciso ser. Isso é coragem. Pedir ajuda é coragem, gente. Sério mesmo. Quem acha que pedir ajuda aqui é assinar atestado de impotência, tá muito enganado. Contar um negócio pra vocês. Eu vivo pedindo ajuda. Eu aprendi isso a duras penas, tá? Eu sou péssima em pedir ajuda em relação à casa, a coisa com as crianças. A gente tem a mania de querer ser super mulher, né? Fazer tudo. E isso é muito ruim. Eu tô trabalhando isso em mim. Agora, em questões emocionais, eu vivo pedindo ajuda. Vivo pedindo pro povo rezar pra mim, minha mãe, minha sogra, minhas amigas. Reza aí pra mim que tá difícil. Ou então eu mando uma mensagem, mãe, eu preciso conversar, me dá a tua orientação. Essa semana mesmo liguei para minha mãe pedindo socorro, liguei para uma irmã minha pedindo socorro. Isso aí é coragem, isso é um ato de coragem, de você olhar e falar assim, cara, eu não sei o que fazer, tô precisando de ajuda, me ajuda a me iluminar. E aí vou voltar naquilo que eu falei logo no início, gente. A gente precisa encontrar pessoas que sejam capazes de nos encorajar. E são essas pessoas que têm que estar na nossa lista de prioridade da vida. Pessoas companheiras,
Pessoas que saibam olhar e falar assim, não, tu vai conseguir, olha por aqui, olha por ali. E às vezes a gente não valoriza tudo isso. Oi, Mônica. A gente não valoriza tudo isso às vezes. A gente simplesmente vai se colocando naquela posição de estar cada vez mais sozinho, cada vez mais quietinho no seu canto, não procura ninguém. Olha, o celular é uma porcaria, por um lado é ótimo e por um lado é uma porcaria, né? Porque quando foi a última vez que tu sentou e tomou um café com a tua melhor amiga? Quando foi a última vez? Eu nem sei contar quando foi a minha última vez. Por quê? Porque mesmo quem tá perto acaba ficando distante, porque a gente tem a ilusão da proximidade pela tecnologia, né? Gente, não sofram sozinhos. A gente não tá aqui nesse mundo sozinho. Então por que a gente tem a mania de achar que a gente tem que sofrer sozinho? Encontrem encorajamento em pessoas que vocês confiem. E aí, a coragem que existe dentro de cada um de nós, com certeza vai brotar. Ela só precisa ser cutucada. Lá no desafio que a gente começou ontem, foi o dia do louco e hoje é o dia do mago. Então a gente está falando muito sobre iniciativa, começar, né? Sair da procrastinação. Aí uma das caminhantes falou para mim que ela se reconheceu na sombra do mago, que é aquela ideia de eu não consigo, eu tô procrastinando muito, não tô conseguindo sair, não tô conseguindo fazer as minhas coisas. E é exatamente isso, a sombra do mago é essa, é aquela que a gente fica ali parado, não consegue ver a vida com brilho, né? Quem é que vai tirar isso de nós? Gente, se você tá se afogando, fala a verdade, você não sabe nadar, você tá lá se afogando, o troço tá feio. Você vai se salvar sozinho? Você não vai, você precisa de um salva-vidas. E quem que é o salva-vidas em algumas situações? São as pessoas que vão te encorajar. Olha, a Mônica valoriza, ó, toma café com uma pessoa que ela ama muito, isso mesmo. Então, olha, se você tá sozinho, se afogando, a situação tá feia, você tá ali se sentindo sem encorajamento, uma covarde, porque você não consegue tomar atitude simples. Porque eu vou falar um negócio pra você. Quanto mais a gente procrastina, mais a gente se sente covarde. Porque daí sim as decisões vão ficando cada vez mais difíceis. Se você tá se afogando, você precisa de um salva-vida, gata. Pelo amor de Deus, procura alguém. Um mestre, uma orientação. Pode ser uma pessoa de confiança, pode ser uma palavra amiga. No YouTube, procura alguém que te ajude a pensar sobre o que está acontecendo. Nem sempre é alguém que vai pegar na tua mão e te tirar dali, mas você também tem que permitir-se ser encorajada. Quantas pessoas chegam até mim e eu vejo que eles estão no nível 0 de encorajamento. Quem aqui já passou por atendimento com o tarô comigo? Escreve um eu aqui que eu quero ver, por favor. Quem sai da minha mesa de tarô, se tem um negócio que eu tenho um propósito de vida saiu da minha mesa de tarô, saiu com gás total, energia total. Quando vocês saem da minha mesa de tarô, quando termino o meu atendimento, gente, eu tô bagaça, assim, eu tô... O Jordano passou, o Jordano é meu consulente antigo. Tô mentindo, Jordano? Sai ou não sai com gás total? Sai ou não sai com encorajamento lá em cima? Por quê? Porque eu sei que quem tá chegando aqui tá se afogando em um nível maior ou menor, mas tá se afogando. E se eu tô me dispondo a ouvir vocês, a procurar um caminho, a falar algumas palavras, vai ser, vocês podem ter certeza, vai ser da melhor forma possível. E a melhor forma possível que eu tenho é com encorajamento. E é um negócio interessante porque não é um assim, vem cá que eu vou fazer por você. Isso não é o encorajamento, gente, não é um vem cá que eu vou resolver seu problema. Encorajamento é, vem cá, vou te falar e vou te mostrar como tu consegue resolver isso aí sozinho. Isso que é lindo do encorajamento. Não é você procurar alguém que solucione a tua questão, o teu problema. É você encontrar alguém que te mostre que tu é capaz de readquirir, de renovar, de voltar a perceber essa tua coragem interna. Isso é muito importante. Então, essa minha pequena provocação de domingo aqui, né? Que fui provocada a trazer algumas palavras para vocês. Então, como eu fui encorajada hoje de manhã a vir aqui
Oi, Ana. A Ana viu a live do João. Como eu fui encorajada hoje de manhã a vir aqui provocar um pouquinho de abertura daquilo que eu estudo, que eu sei, que eu faço, que eu falo, enfim. Eu provoco vocês a encontrarem dentro de vocês quem seria, nesse momento, as pessoas que poderiam te encorajar. Se você está precisando disso, quem seriam as pessoas que poderiam te encorajar? Deixa aí na lista gatilho do celular. E outra coisa aqui, que tá me vindo. Vocês sabem que eu tenho uma buzininha aqui, né? Será que não é você hoje que vai encorajar alguém? Puro ouro, né, Ana? Foi mesmo. Com coisas simples, tá? Será que não é você hoje que vai encorajar alguém a fazer alguma coisa? Dá uma olhada ao teu redor. Dá uma olhada ao teu redor. Perceba se não é hoje você a pessoa que vai fazer a diferença na vida dessa outra pessoa. Perceba se não é você hoje que vai dar uma injeção de gás, de encorajamento naquela pessoa. Às vezes, gente, é aquilo que eu falei no início, a gente acha que a gente não tem nada, que o nosso conhecimento é muito básico. Nossa, o que eu vou falar aqui que né, não vai ajudar nada? E às vezes uma frase tua vai mudar a vida da pessoa. Olha, Mônica, que linda, muito obrigada. Isso mesmo, gente. E olha só, eu nem conheço a Mônica. E tem muita gente que passa aqui na casa do tarô todos os dias para olhar a carta do dia, para conversar comigo nos stories. Vejam, eu nem conheço essas pessoas. E é muito legal perceber... Me falaram um negócio, eu já vou falar para vocês. É muito legal perceber o quanto eu posso encorajá-las. E tem uma outra coisa aqui, que foi que gritaram na minha orelha. Vocês não têm noção de quanto vocês me encorajam, sabia? Vocês não têm noção de quanto toda vez que alguém vem faz um comentário na carta do dia ou troca uma ideia comigo, isso é um encorajamento para mim. Por quê? Porque quer dizer que eu estou atingindo vocês, que eu estou cumprindo o meu papel. Então vocês percebam como é simples essa ideia de que sim, é possível também você encorajar. Encorajar. Olha ao teu redor hoje, vou fazer uma provocação. Hoje, durante essa semana, gente, hoje é domingo, vamos lá. Durante essa semana, encontre alguém para você encorajar. Pode ser com palavras de incentivo, pode ser com elogio. Quando vocês chegam para mim e falam, cara, a carta do dia tá muito legal, fechou com o meu dia, é um incentivo, é um encorajamento para mim, é um elogio. E aí, o que eu faço? Eu vou enchendo o meu potinho de coragem. Vocês acham que é simples, às 4 horas da tarde, eu entrar numa live aqui e pensar, cara, ninguém vai parar para me ouvir? Precisa ter coragem, gente. Precisa de uma certa dose de ousadia. E vocês estão aqui, entendeu? E já passou um monte de gente por aqui. E tá tudo bem desse jeito. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Não precisa ser nada elaborado. Você pode encorajar as pessoas com um simples elogio. Então levem essa proposta para a semana de vocês perceberem Vamos fazer 2 provocações. Primeira, percebam quem são as pessoas na vida de vocês que encorajam vocês e deem valor a elas, né? Nem que seja com muito obrigada, eu vejo você. Vocês assistiram Avatar? Eu acho lindo aquilo do Avatar. O Avatar chega um momento em que eles olham e eles dizem, eu vejo você. E o ver você não é só eu tô te enxergando. Ah, oi, tô te vendo. Não, cara, eu vejo você por dentro, eu enxergo a tua alma. Então chega para essas pessoas que encorajam vocês, que dão força, que naquela hora que tu tá te afogando, a pessoa é teu salva-vida e fala, eu vejo você. Seja você essa pessoa para alguém essa semana. Ai, Dani, eu não convivo com ninguém, moro aqui numa caverna. Meu, seja isso pro cachorrinho. Com certeza você consegue, mesmo virtualmente, encorajar alguém. Encorajar alguém a seguir adiante, a progredir nos seus projetos, no seu trabalho, a progredir no seu crescimento espiritual, no seu crescimento emocional. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui tem uma frase de encorajamento linda para falar para pessoas que precisam. E não cometam o mesmo erro. O Desperte com os Arcanos Maiores tem sido incrível. Obrigada, Ana. A Ana tá fazendo parte do desafio, gente. Tá sendo muito legal, de verdade. Por quê? Porque são
é isso aqui que a gente está tendo, são conversas para que a gente possa também encorajar. Ó, a Ana acabou de me encorajar. Obrigada, Ana. Viu como é simples? A Ana acabou de me encorajar, porque eu tô fazendo um projeto que eu nunca fiz. Tem 50 pessoas no grupo, gente. Eu nunca fiz isso, eu sei que eu sou capaz, a espiritualidade tá me conduzindo, eu tô estudando pra caramba. Mas a gente fica inseguro, se estão gostando, se não estão gostando. Aí a Ana vem e fala, olha, tá sendo incrível, tá me encorajando, obrigada. É isso. Aí o que acontece comigo? Eu tenho mais coragem de continuar no meu propósito de vir aqui e falar isso para vocês. Então, se eu consigo, com certeza vocês conseguem também. Tá certo? Gente, muito obrigada. Obrigada por quem passou por aqui. Espero que vocês... Depois, se vocês quiserem me contar, se alguém quis cumprir aí o desafio de ver, valorizar e ver quem encoraja você e encorajar outra pessoa, vamos trocar, vamos conversar sobre isso essa semana. Combinado? Um excelente domingo para vocês, uma boa semana. Beijo, acompanhe aqui na Casa do Tarô as cartas da semana, vamos conversando. Tchau, gente. Muito obrigada. Até.